Eu quero que você fale um pouquinho para nós, Willy, aonde hoje você serve, né? Qual é a sua base missionária. E depois eu quero te fazer uma pergunta, até eu sei já dessa história, desse testemunho que você falou para mim, para as pessoas da minha casa, mas eu quero que você fale daquele testemunho que inclusive... Mas depois, primeiro vamos por partes. Eu quero que você fale um pouquinho onde que você está hoje, qual igreja você está servindo, qual base, qual sala de oração, aonde vocês estão lá e qual é o trabalho que vocês hoje realizam lá no Rio de Janeiro. Tá. Hoje eu sou missionário na Casa de Oração Liberdade Rio, que é uma casa de oração que funciona dentro de uma das maiores zonas de prostituição do Brasil, sem dúvidas, que é a Vila Mimosa, que é um reduto de prostituição a céu aberto, onde, claro, obviamente, né, a prostituição e tráfico de pessoas acontecem diariamente, não tem hora, não tem momento, não tem lugar, é a céu aberto. Então é um lugar assim bem tranquilinho para se viver. Né? Eu até fico pensando, né? Bem tranquilinho. Então, hoje nós somos uma casa de oração instaurada na Vila Mimosa, né? E o nosso maior desejo... Qual o nome? Sala de Oração Liberdade Rio. Casa de Oração Liberdade Rio. Depois você procura, né? Tem tanto no Facebook, no Instagram, tem bastante material. Só procurar lá Liberdade Rio. Tem bastante material. E hoje nosso maior objetivo é realmente construir um lugar para o senhor habitar naquele lugar, né? É construir um lugar favorável em um lugar escuro, improvável. Então nós acreditamos muito que o Senhor, ele deseja morar na Vila Mimosa. E é por isso que a gente gasta a nossa vida para fazer com que o nome do Senhor ele seja famoso naquele lugar. E aí, paralelo à missão, né, eu faço parte da comunidade Extrema Devoção, que é extremamente importante, principalmente para nós missionários. São conectadas, né? Estão só para o conectadas. pessoal entender, é como se fosse um braço, né? Isso. É uma extensão. Braço não, uma extensão, né? Na verdade, dizer, a sala de oração é uma extensão da comunidade. Sim. Né, tudo da igreja. parte da sala de oração, né? Tudo parte da sala de oração. Incrível. Isso. E, assim, a gente entendeu a necessidade de ter uma igreja, porque é muito comum você ver missionários sem uma igreja local, sem uma comunidade local. E é muito importante os missionários fazerem parte de uma comunidade local. Então, a maior intenção do nosso pastor, o Michel, em construir uma comunidade é para cuidar dos missionários, para fazer com que pessoas estejam inseridas dentro de vida, em comunidade, de igreja. E aí, óbvio, isso se estende para a cidade também, né? Sim. Hoje são quantos missionários lá, posso dizer, intercessores, né? Sim, Quantos missionários na sala de oração? São 15 missionários integrais, né? É muito pouco para fazer o que a gente faz, é muito pouco. Para você manter uma sala de oração no ritmo que a gente quer manter, a gente precisa basicamente de 500 pessoas integrais. E hoje a gente faz esse trabalho, né, que deveria ter 500 pessoas, com 15 missionários integrais. Então, assim, é bastante trabalho, é muita coisa. E, claro, a gente tem também os voluntários, que são pessoas que se voluntariam para gastar algumas horas do seu dia, da sua semana, para construir com a gente esse lugar de oração. Quantos anos a sala de oração Liberdade Rio faz esse trabalho? 5 anos. São 5 anos. 5 anos. Tá. São quantos turnos hoje semanais que vocês têm? Só para o pessoal entender, os turnos têm a duração sempre de 2 horas, né? Isso. E os turnos sempre mudam. Turnos de intercessão, adoração com palavra e devocional. É isso, né? Explica para nós um pouquinho, hoje, quantos turnos a sala de oração faz durante a semana, né? Quantas horas de oração. E explica também para nós um pouquinho o que é sala de oração. Porque hoje ficou na modinha, né? Sala de oração. Tudo é sala de oração. Mas o que é de fato uma sala de oração e como ela se movimenta?
Sim. Eu não sei de cabeça quantos turnos a gente faz assim certinho, porque são muitos. A gente faz turno de segunda a sexta. Mas de segunda a sexta tem turno lá. Segunda a sexta. Nós temos turnos de devocional, né, que são turnos onde é só voz e violão, né, ou voz e teclado, enfim. E nós temos o turno de intercessão, que são turnos com equipe completa, né, onde a gente intercede, onde a gente faz pedidos a Deus. O objetivo do turno de intercessão é realmente pedir para que o Senhor faça aquilo que Ele está querendo já fazer, né, se unir ao desejo, ao propósito do coração de Deus, e a gente faz isso através da intercessão e adoração, né? E adoração com palavra, que é um turno mais meditativo, onde a gente desenvolve porções da Bíblia, a gente estuda algumas palavras, alguns capítulos, e a gente transforma esse estudo, esse seminário em algo cantado, né? Então a gente flui mesmo e é muito intencional em querer extrair de alguma palavra em que o líder, né, do time escolhe para desenvolver. O objetivo é sempre cavar mais, né? Sim. Então, para quem gosta de estudar as Escrituras, o turno de adoração com palavra, e assim, é o meu querido, eu prefiro. É o predileto. O meu predileto é o turno de adoração com palavra. Então, assim, para quem gosta de estudar, o turno de adoração com palavra é sensacional. Sim. Então, a sala de oração ela se movimenta dentro desses tipos e turnos. Sim, isso, nesses né? 6 modelos de turno. E a centralidade sempre nas Escrituras. Sim, sempre. Qualquer oração, seja cantada ou falada, está em torno da Está baseada palavra. nas Escrituras. Sempre, né? Eu acho que quando você ora as Escrituras... Acho não, né? Tenho certeza. Quando você ora as Escrituras, não tem como você errar, né? Apesar de que não existe um modelo correto de oração ou de orar. Porque oração é uma linguagem, né? A linguagem que Deus tem dentro da sua casa, né? A sala de oração, a casa de oração, é isso, é um lugar onde a gente se reúne coletivamente com a Igreja de Cristo para se unir ao coração de Deus, né? Com certeza. Então, igual você falou, muitas pessoas tentam construir, eu tenho o desejo de construir uma sala de oração porque está na moda, mas eu assim, particularmente, até mas ainda que o povo está orando ainda, vamos dizer assim, ainda que a moda dentro disso ainda não está tão ruim, né? De forma alguma, pelo menos as pessoas estão se unindo para orar. Pelo menos o pessoal está se mobilizando para orar, né? E isso assim, que é o mais importante, né? Com certeza, e é importantíssimo a gente refletir que a igreja, ela nunca orou como antes. Como está orando agora. Como está orando agora. Incrível. Entendeu? Então, assim, glória a Deus. Existem milhares de salas de oração espalhadas pelo mundo. Isso é muito poderoso. A igreja está entendendo o valor da oração. A igreja está entendendo o porquê ela foi chamada. A igreja ela está entendendo qual é o propósito do coração de Deus. E não tem como você caminhar com o Senhor e não ter uma vida de oração. Essa é a linguagem da casa de Deus. Da mesma maneira como você se comunica com a sua família, da mesma maneira como seus pais se comunicam com você, a oração é a maneira como Deus se comunica com o seu povo. E é incrível, mesmo assim vendo que muitas pessoas levam isso como uma modinha, é incrível ver como a igreja ela tem se levantado em oração. Sim. E isso é poderoso demais. A igreja está orando. A igreja, por mais que seja 5 minutos, a igreja ela está se reunindo. Sim. E é poderoso quando a gente entende o poder que tem quando a igreja se reúne para orar. É diferente quando você ora na sua casa. Individual. Sozinho. Sim. E é muito especial e poderoso quando você ora coletivamente. Sim.
algo realmente acontece. O romper, né? A gente muito pode dizer maior, que o romper é muito maior, muito mais poderoso, né? Quando a igreja se une para orar. Sim. E além disso, também assim, é algo que me deixa bastante feliz, é quando eu consigo perceber em Deus como o Senhor ele está feliz quando ele olha para a terra e ele vê pessoas gastando sua vida para orar. Sim. E parece que quando você fala isso, até dentro do tema de oração, as pessoas acham que orar às vezes, até para elas é perca de tempo. Na verdade, o que vai ficar e o que vai restar da nossa vida com o Senhor é o quanto tempo nós gastamos com Ele, né, aos pés dele. Com certeza. Então, oração não é, a gente pode dizer que não é mais uma das atividades que a igreja tem. É a principal atividade central, né? Com certeza. Até porque eu acredito que, você falando da oração, a igreja ela está resgatando a sua identidade sacerdotal como igreja, como casa de oração, né? Então, é muito importante nós entendermos, você que nos acompanha, que oração, eu sempre falo isso, até uma frase, né, que a gente até brinca, oração é como respirar. Se você não ora, você morre, você vai morrer. E não tem como nós queremos conhecer o Senhor e ter uma revelação do Cristo vivo se nós não termos uma vida com Ele. Então, por isso que oração é algo central, faz parte de uma vida com o Senhor. E a igreja não pode deixar de lado, né? Vamos fazer tanta coisa e a oração é mais um ministério dentro da igreja. Não, a oração é a principal função e atividade dentro de uma igreja. Sem dúvida. Precisa, né, Will? A gente precisa enfatizar isso. Porque às vezes a gente fala tanto, há tantos livros de oração no Brasil e fora. Se fala tanto de orar, pastores pregam, missionários, conferencistas e assim por diante. Mas aí o povo não ora. Né? Mas que bom que eu falo assim, que o próprio Espírito Santo está trabalhando, despertando o povo a orar, para se mexer, né? Sem dúvidas, há um despertar sobrenatural mesmo em relação ao corpo de Cristo nesse tempo, e é o que você acabou de dizer. A nossa identidade é sermos casa de oração. Você pode desenvolver várias atividades durante o seu dia, durante a sua vida, mas a sua essência é ser uma casa de oração. A sua essência é ser um sacerdote. Sim. Secundariamente, você é um médico, secundariamente, você é um advogado, secundariamente, você é um enfermeiro, secundariamente, você é um engenheiro, mas a sua identidade é ser um sacerdote. Identidade primária. E a sua identidade primária. E você precisa gastar a sua vida para se relacionar com Deus, né? Assim, por muito tempo, nós invertemos o papel. Nós colocamos como prioridade na nossa vida as nossas atividades secundárias. Mas o Espírito Santo, ele tem despertado a sua igreja a voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. Sim. Que é o lugar de oração, que é o lugar de relacionamento, que é o lugar de comunicação, que é o lugar onde a gente vê o Senhor. Sim. Por que a gente tem tanta dificuldade de perseverar e se manter diante de Deus? Porque a gente não consegue viver uma vida que quer a presença de Deus. E a nossa vida, ela claramente mostra isso quando a gente olha para dentro de nós e vê como nós estamos gastando a nossa vida. Sim. Como nós estamos gastando o nosso dinheiro, como nós estamos gastando o nosso tempo. Por exemplo, a gente não coloca como prioridade acordar de manhã e ir para o lugar de oração. A gente sempre quer dormir um pouquinho mais para já ir direto para o trabalho. A gente não pensa, ou depois que a gente chega do trabalho, a gente não quer gastar 1 hora, 30 minutos, 10 minutos, lendo as Escrituras, falando com o Senhor. A gente já quer chegar na nossa casa, jantar e descansar
para o Com outro certeza. dia. E às vezes trata até a oração como um encaixe na agenda, né? Quando der tempo, quando eu estiver oro. disposto, né? Eu oro. Mas isso É não totalmente- funciona. Isso não funciona com ninguém. Eu acho que não tem ninguém até hoje, né, Willy, que falou para mim, ó, tratar a oração como encaixe dá certo. Eu, particularmente, eu nunca sem ouvi. condições. Né? Porque, assim, a partir do momento em que a gente começar a viver a nossa vida a partir do lugar de oração, a gente vai, sem dúvidas, nós vamos, sem dúvidas, começar a ver que a nossa vida ela está num lugar onde ela deveria estar. Sim. O nosso maior erro nesse tempo é achar que nós podemos planejar os nossos dias e pedir para o Senhor abençoar. O nosso maior erro é Uau, incrível. viver a partir das nossas expectativas. Verdade. Por isso que a gente vive frustrado. Por isso que a gente se esforça e as coisas pouco acontecem. Quando a gente realmente entender que os nossos sonhos, que os nossos planos, que a nossa vida, ela precisa partir do lugar de oração, a gente vai se cansar muito menos. A gente vai trabalhar muito mais, correr muito mais e se cansar muito menos. Então, assim, não tem como você planejar a sua vida e pedir para o Senhor abençoar. Você precisa ir para o lugar de oração, ouvir o Senhor e aí então você planejar a sua vida. Com certeza. Tem que ser o inverso. A gente precisa se arrepender disso. A gente realmente precisa levar esse nosso defeito para o lugar de oração e pedir para que o Senhor restaure em nós essa necessidade de não planejar as coisas sem antes falar com Ele. Consultar. Sem antes consultar Ele. Isso. E assim, a gente erra muito nisso. A gente planeja um monte de coisa e pede para Deus abençoar. Não confere tá com a tudo igreja. certo, né? Não confere com os nossos líderes. A gente vive um estilo de vida que, assim, não tem como o Senhor habitar no nosso meio. Sim. E a gente só entende isso a partir do lugar de oração. Né? A nossa vida precisa ser um lugar onde o Senhor ele tem desejo e tem prazer Sim. de estar. Com certeza. Então, uma das coisas que eu aprendi no lugar de oração é olhar para dentro de mim e ver se a minha vida ela pode receber a presença do Senhor. Então, o lugar de oração ele é essencial para a vida do cristão, porque ele reposiciona o seu coração todas as vezes que você sai desse lugar. Você é um sacerdote. Com certeza. E é incrível, né? Até dá vontade de orar, né? A gente fala muito de oração. A gente vai finalizar o quadro orando. Willy, agora a gente está falando disso, né? Partir de uma vida do secreto, uma vida de oração. Eu queria que você falasse um pouquinho daquele testemunho que você falou para mim. A gente comentou um pouco antes sobre a questão do evangelismo, né? E aí você falou que antes de a gente fazer algo, a gente precisa ser, né? A gente precisa construir a nossa identidade, ouvir o Senhor e a partir disso fazer, né? Aconteceu um episódio há um tempo atrás, né? Daquela queda de números na Vila Mimosa, né? E aí você testemunhou falando que algumas das mulheres lá da vila tiveram impressões e até como a gente pode dizer, visões, né, do Senhor. Fala um pouquinho sobre isso, porque foi um período da igreja até, né, da igreja local, da sala de oração que vocês suspenderam o evangelismo, Sim. eu falo evangelismo de praça, né? E vocês se dedicaram só a orar, né? Isso. Fala um pouquinho sobre isso. O nosso pastor, o Michel, ele ouviu do Senhor que a gente deveria parar tudo e orar. E a Carla, o Vini, que são os líderes do departamento de evangelismo,
No início eles ficaram bastante conturbados com isso. Poxa, a gente vai deixar de fazer aquilo que a gente deveria fazer? Quem vai alcançar essas meninas? Quem vai se relacionar com elas? E nós recebemos o direcionamento de realmente parar, e nós ficamos 2 anos sem evangelismo, sem ir para a rua. E o que a gente fazia? A gente 2 aninhos exclusivamente oramos. Nós não fizemos mais nada. Nós ficamos 2 anos dentro da sala de oração para entender o que o Senhor ele queria fazer. E assim, não é fácil você trabalhar no contexto de prostituição. Então não adianta você chegar lá só com um Jesus te ama. Né? Inclusive teve uma vez que a gente foi falar com uma travesti e um dos meninos que estavam com nós, ele falou, pô, Jesus te ama. E a travesti falou para ele, eu sei que Jesus me ama, que ele te ama e não me ama. Né? Então, assim, não tem condições. A gente a gente não conseguia mais ver resultados, porque é um trabalho muito árduo. É um relacionamento que você precisa gerar com as pessoas daquele lugar. E a gente parou de fazer isso. Então, assim, a gente entrou em crise. Poxa, o que a gente vai fazer agora? O nosso maior trabalho era o relacionamento com as pessoas da comunidade. Agora a gente não vai fazer mais nada. E a gente entrou em crise, mas a gente obedeceu a voz do Senhor e ficamos 2 anos parados. No final desses 2 anos, a gente conseguiu entender em Deus como Ele queria trabalhar dentro da Vila Mimosa. O que Ele queria fazer dentro da Vila Mimosa. E aí, a partir do lugar de oração, nós mudamos a tática de como nos relacionar com as pessoas daquele lugar. E os resultados que nós colhemos a partir desse lugar e depois desse tempo, foi uma queda de 50% na prostituição dentro da Vila Mimosa. 50 por metade, irmão. Isso é muito expressivo. Muitos. Os jornais do lugar, os jornais de grande circulação do Rio de Janeiro notificaram a queda da prostituição naquele lugar. E assim, recentemente, alguns políticos, né, algumas pessoas assim envolvidas em cargos de liderança, conseguiram fechar a Vila Mimosa por alguns meses. Mas, infelizmente, ela voltou a ser utilizada. Mas, assim, para nós é uma resposta, sem dúvida, das nossas orações. Porque nós oramos por 2 anos e nós estamos orando para que o Senhor ele acabe com a prostituição da Vila Mimosa. E, assim, você vê 50%. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, o lugar onde as meninas se prostituem, era assim, algo assustador. Você via filas e filas de carros para receber aquelas meninas, sabe? E assim, era assustador ver. Meninas de 10, 12 13 anos, crianças. E até pessoas mais velhas, sim, né? E era assustador, era algo que assim, me chocava muito. Eu falava, caraca, como que pode? É muita gente, é muito homem atrás dessas meninas. E hoje tem dias assim que a gente caminha pela Vila Mimosa e a gente nem vê as meninas na rua. E elas próprias nos chamam assim na rua quando vê a gente passando. Pô, a gente está passando fome, a gente está fazendo o programa na parte da manhã para poder comer à tarde. Sim. Ou seja, a prostituição ela reduziu drasticamente. Incrível. Quando a gente entendeu que a gente precisava orar. E aí tem mais aquele testemunho das meninas, né? Isso, até algumas meninas se converteram, né? Sim, nesse período. Sim. E elas viram... Conta aí, porque assim, para mim, pelo menos, essa história me chocou. Foi uma história real, né? Que aconteceu. E que tem a ver também como resposta de oração. Né? Vocês clamaram para que houvesse a manifestação de Deus naquele lugar, em visões, em sonhos, enfim, né? Na vida daquelas mulheres. Uma das nossas assim maiores orações, mais frequentes, é para que o Senhor caminhe sobre a Vila Mimosa, né? E uma das meninas, elas
elas viu Jesus caminhando dentro de uma zona lá, né, dentro de um bar. E essa menina, ela subiu na nossa sala de oração desesperada e ela relatou para nós que enquanto ela estava na vitrine esperando alguém chamá-la para o programa, ela viu um homem de branco pegando fogo e caminhando sobre a Vila Mimosa. Uau. E aí ela correu lá pra gente desesperada, Uau. chorando muito, porque ela não sabia lidar com aquela situação. E a gente assim ficou muito feliz porque Incrível. o Senhor, ele responde a nossa oração. É algo que eu tenho provado no Senhor em relação às respostas à nossa oração. Não existe de forma alguma a possibilidade do Senhor ele não responder às suas orações. Não existe. Independente de como você ore, independente do que você está orando, não existe. As orações, elas são a maior ferramenta que o Senhor entregou para o seu corpo, entregou para a sua igreja. Então, nós estamos vendo as nossas orações, assim, às vezes são orações fracas. Porque, poxa, a gente está... E orações curtas, que às vezes as pessoas às vezes pensam, mas Deus não vai me ouvir, foi 10 segundos, mas às vezes aquele 10 segundos foi muito mais poderoso do que uma oração de 5 minutos. A gente precisa entender que, assim, quando a gente se coloca diante da presença de Deus para orar, para falar com Ele, nós estamos falando com o dono do mundo. Sim. Então você não está se colocando num lugar para falar com uma parede. Deus não é uma parede. Deus não é um arrepio. Por isso que assim, a gente precisa entender e ir para o lugar de oração, mesmo a gente não querendo, né, e a gente consegue desenvolver uma vida de oração através da disciplina, porque nem sempre você acorda às 5 horas da manhã querendo orar. Sim. Mas você vai para o lugar de oração... Isso não é pecado, missionário? De forma alguma. Entendeu? Não é pecado você acordar sem vontade de orar? Porque assim, né? Tem gente que acha que isso é pecado. Não, irmão, você é ser humano, você tem preguiça. Você tem sono. Você tem sono, eu não você acordo tem crise. de manhã querendo orar. A primeira coisa que eu quero fazer sei lá, é comer, tomar meu café. Ou ficar entendeu? dormindo mais, Ou né? dormir mais, entendeu? Mas certeza. assim, quando a gente entende o poder da oração, cara, seja 5 minutos, sabe? Você está parando diante do dono do mundo, diante daquele que pode realmente fazer alguma coisa pela sua vida. Imagina diante de um tribunal. Você vai falar com um juiz, porque você sabe que dentro da sociedade e dentro daquele problema que você está buscando resolver, o juiz, ele é a única pessoa que pode resolver o seu problema. Então não adianta você ir atrás de fulano, atrás de ciclano, se você não for para o tribunal, se você não mover uma ação, se você não parar de frente do juiz e falar para ele aquilo que você quer, você não vai conseguir receber. A mesma coisa é a oração. Você está diante do juiz do mundo, daquele que criou todas as coisas, daquele que formou todas as coisas. Então, quando você se coloca diante dele, você está falando com a única pessoa que pode dar rumo à sua vida, que pode responder o seu problema e que pode trazer justiça para a sua vida. Sim. Que pode colocar num lugar tudo aquilo que está fora. Então, a gente não está falando com qualquer pessoa. A gente está falando com Deus. E é muito poderoso isso. É extremamente poderoso. É a chave que a gente precisa tomar e começar a viver.